Vamos à palavra do Senhor, amados? Estão prontos aí para receberem a palavra do Senhor? Convido o irmão a abrir a sua Bíblia em Gênesis 49, 18. Livro de Gênesis 49, 18. Semana passada eu falei com os irmãos sobre salvação. E hoje eu quero continuar falando sobre salvação. Eu tinha dito que eu falaria sobre o segundo tempo da salvação, mas senti em meu coração continuar sobre esse assunto. Falei semana passada sobre a salvação instantânea. Há 3 tempos da salvação: a instantânea, a contínua e a última, ou chamada ulterior. Mas eu quero continuar falando com os irmãos ainda sobre essa questão da salvação instantânea. Esse assunto, talvez tão pouco mencionado em tantos púlpitos, porque salvação, muitas vezes um assunto desconhecido, um assunto não tanto relevante. A salvação da minha alma, pastor, não morri. Por que o Senhor vai falar sobre isso? Eu quero apenas dizer para os irmãos e para as irmãs que todo tema que a Bíblia tem, ele é de extrema relevância, amém? Todo tema, todo assunto que Deus deixa nas Escrituras, são assuntos que nós devemos gastar tempo, meditar sobre ele, refletir sobre ele, e degustar o que Deus tem para nós. Nessa noite ainda, dando continuidade à salvação instantânea, eu quero que você se posicione aqui como uma ovelha. Uma ovelha. A diferença de uma ovelha e de um cão, ela é muito grande. Eu sei que tem cães domésticos, cães que são assim, como dizem o dito popular, o cão é o melhor amigo do homem. Alguém até brincou, ele é o melhor amigo do homem porque o cão não descobriu o que é o dinheiro, senão deixava de ser amigo do homem, seria amigo do dinheiro. A gente sabe que o cão, quando eu falo cão aqui, é dando a ideia não do cão doméstico, esse ser tão carinhoso, tão guardador do lar e das vidas da gente. Mas o cão, você tem um cachorrinho, um cãozinho, como que ele come? Você dá alguma coisa para ele, ele engole. Se você segura algo ainda na mão que ele quer, o que ele faz? Ele engole mais rápido ainda. Está dentro da característica dos canídeos porque os dentes dele, a construção, o cachorro está dentro dos canídeos, assim como o lobo está dentro dos canídeos. Eles engolem absolutamente o que vão comer, e muitas vezes fazem aquilo que nós ficamos até enojados, vomitam e comem de novo o seu vômito. É uma coisa absurda, né? É da raça, é do instinto. Eu sei que é forte. Então, Deus não fala para nós que somos cães domésticos. A Bíblia vai tratar o povo de Deus como ovelhas. Uma distinção de raça e espécie. Quando Jesus retrata um pouco do arqui-inimigo de Deus, que é o diabo, ele trabalha não na figura também de um cão doméstico, mas ele fala que é um lobo. Porque o lobo, ele é predador, e ele não tem essa característica de proteger alguém. Ele protege ele próprio. E ele é um ser predador. Então o diabo recebe essa função e essa figura de linguagem. Entendam bem, irmãos, isso são todas figuras de linguagem. Toda a criação de Deus é maravilhosa, amém, irmãos? O cão, o lobo, o elefante, a serpente, é criação de Deus. Mas essas figuras de linguagem são úteis para nos ensinar. Então o cão, ele engole, muitas vezes vomita, engole de novo. Já uma ovelha não é assim. Uma ovelha rumina. O que é ruminar? Ruminar é um ato que está
para algumas categorias de seres e a gente entende que eles engolem o seu alimento. É como se eles tivessem vários intestinos ou um processo digestório, aonde muitas vezes, por isso que você de repente olha um cavalo, ele está quieto e de repente ele começa a mastigar. Aí um adolescente pensaria assim: que chiclete é esse que eu não dei para ele? É porque voltam-se aquelas comidas e eles mastigam. Eu não sei se você sabe, creio que sim, nosso processo de digestão não começa em si na barriga ou no estômago. Ele começa para nós seres humanos aonde? Na mastigação. Nós precisamos mastigar muito bem. Segue aqui uma dica e um conselho aos irmãos que comem muito rápido, engolem a comida, né? Nem mastigam. E tem alguns ainda que pegam e de colher, que é para ser mais rápido, e fazem como um cachorro no osso, no prato, e passam para dentro, né? Então, amados, lembrem-se disso. Todo o processo de digestão começa na boca. Os dentinhos que Deus te deu aí é para isso, para você mastigar bem. Aí sim, retém todas as vitaminas e proteínas dos alimentos. Mas Deus nos fala que nós devemos ser como ovelhas. Somos ovelhas, Ele é o supremo pastor. Por quê? Porque a gente rumina. O que é ruminar? Recebe a comida aqui que o pastor fala, chega em casa e lembra, rumina, toma nota do que Deus falou com você e volta a ruminar. Ou seja, vocês estão extraindo daquela comida todos os nutrientes, todas as vitaminas. Por quê? Tudo que Deus tem para nós é de extrema utilidade e relevância. E a Bíblia, quando fala de salvação e do Salvador, é porque isso tem muita relevância. Amém, queridos? Vamos para Gênesis 49, 18. A tua salvação espero, ó Senhor. E agora abra comigo em Lucas, capítulo de número 1, versículos 76 e 77. Enquanto você abre a sua Bíblia, deixa eu te fazer uma pergunta. Você espera a salvação de Deus? Ou é a salvação dos homens? Ou é a salvação do cônjuge? Ou do patrão? Ou do presidente da república? Eu espero que nessa noite o seu coração e o meu possa se voltar a Deus, porque somente Ele pode te dar uma salvação eterna. Amém? Lucas capítulo 1, versículos 76 e 77, aqui no canto de Zacarias, tem uma descrição que diz assim: Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhes os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Aleluia! Falando de João Batista ia dar a todos o conhecimento da salvação. Ele precederia o Senhor, ele precederia o Salvador, e ele estaria dando a todos o conhecimento da salvação. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai fazer a mim e a você, que somos ovelhas dele, que a gente retenha mais palavras da parte do Senhor, para que a gente possa ruminar sobre esse assunto, que é a salvação instantânea. Você quer ser abençoado por Deus? Então comece a pedir agora, ore comigo, peça a Deus, fale comigo, fale ao meu coração, fale a minha vida, em nome de Jesus. Comece a orar por você. Peço para que Deus fale com cada irmão, cada irmã dessa igreja. Use a minha vida em nome de Jesus. Querido Deus, amado e soberano Pai, eu peço mais uma vez por cada irmão e irmã, que a Tua palavra seja anunciada, que a Tua palavra seja compartilhada, que a Tua palavra seja, ó Deus, ensinada, que o Senhor nessa noite possa ser, ó Deus, mais uma vez para a glória do Teu nome,
que a Tua palavra possa ser compartilhada e que os corações e as mentes dos Teus filhos e filhas sejam profundamente e poderosamente ministrados. Que tudo, absolutamente tudo, que tenta roubar a Tua palavra da mente e do coração do Teu povo, caia por terra em nome de Jesus. E que o Teu povo, a Tua igreja, possam, ó Deus, serem ministrados concernentes a esse assunto que é tão importante para as nossas vidas. Ó querido Deus, fala aos nossos corações e nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Diga para o irmão que está do teu lado: olha, o Senhor já te salvou, mas você vai aprender muito mais sobre a salvação nessa noite. Glória a Deus. Amém, irmãos? A salvação. Muitas pessoas acham apenas que esse assunto ou essa doutrina tem a ver apenas com a redenção dos nossos pecados. E tem, é claro. Ela tem. O que Deus deseja que entendamos sobre a doutrina da salvação? Deus quer que entendamos, sim, que um dia a nossa alma foi remida, foi comprada, houve uma redenção de todos os nossos pecados. Deixa eu explicar um pouquinho para os irmãos que talvez nunca se aprofundaram nesse termo. Redenção, remir, o que são isso? A Bíblia vai nos ensinar que nós temos uma dívida para com Deus. E essa dívida somente poderia ser paga com um sangue perfeito e puro. E toda alma que pecasse precisaria pagar com o seu próprio sangue o preço para ser perdoado desse pecado. Só que o preço de Deus é um sangue perfeito. Logo, por não termos esse sangue perfeito, estamos totalmente vendidos. O que poderíamos fazer? Então Deus, tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo, cria um plano. Qual é o plano? Que o próprio Deus Filho se torna homem, vive uma vida perfeita entre nós, e quando Ele morre na cruz, Ele está dando a chance para que o pecador agora seja perdoado. E por que eu digo a chance? Simples, porque a salvação em Cristo foi dado a todos, mas nem todos recebem. Mas no momento em que um pecador, ao saber da sentença de Deus e do juízo de Deus, clama a Deus e a sua misericórdia e reconhece que Jesus Cristo morre substituindo-nos, logo aquela sentença que deveria vir sobre eu e você recaiu sobre Cristo na cruz, e a justiça de Cristo, que era somente dele, agora Ele derrama sobre eu e você. Ou seja, é uma transferência. O nosso pecado, o nosso erro, a nossa condenação é levada sobre a cruz de Cristo e sobre a morte, e é por isso que nós cantamos tanto, louvando a Deus pelo sangue de Jesus que foi derramado no nosso lugar. Muitas vezes até dizemos canções e expressões sobre a cruz, não que a cruz simplesmente tenha feito alguma coisa, mas a cruz de Cristo, ou seja, naquele episódio. Então, aquela cruz onde foi pendurada Jesus, e quando o sangue de Jesus é derramado e Ele morre, Ele faz uma morte substitutiva. E é por isso que a Bíblia vai falar sobre a redenção. E é por isso que ela vai falar sobre esses termos, remir. A nossa vida e cada ato que fazemos de errado, vai tendo ali no caderno de Deus, ou se você talvez preferir no caderno do diabo, batendo ali, opa, mais um pecado aqui, mais um pecado. Eu digo no caderno de Deus, porque Deus Ele só poderia nos culpar se realmente tivéssemos feito alguma coisa. E quantas são as culpas que temos? E o diabo muitas vezes toma proveito disso. Por isso que muitas vezes a nossa consciência, ela é
ela é acusada, ela é julgada. Por quê? Porque o diabo ele sopra as nossas culpas, as nossas mazelas. Mas na hora que clamamos pelo sangue de Jesus, e na hora que reconhecemos que Jesus morre na cruz, a nossa vida ela é perdoada, os nossos pecados são cobertos pelo sangue de Jesus e são pagos pelo sacrifício que foi feito na cruz. Amém, irmãos? Ó, coisa linda, irmãos. E assim a porta do céu se abre, se escancara. É por essa razão que nós temos essa confiança. Os meus pecados foram perdoados por Cristo na cruz. A justiça de Cristo foi me dado gratuitamente por sua graça. E por essa razão podemos dar glória a Deus e dizer: estamos salvos. Amém? Semana passada eu falei muito sobre esse ato de invocar o nome do Senhor e ser salvo. E é por isso que é fé. A gente invoca, clama, confia e a salvação vem sobre nós. Mas muitas pessoas entendem esse assunto da salvação de uma forma muito simplória. Só para vocês terem uma ideia, até mesmo entre o povo hebreu, quando se falava sobre salvação, estava se dando uma ideia geral de segurança. Segurança no seu lar. As portas estão trancadas? Bem, sim. O portão está trancado? Está. O guarda está na porta, os cachorros estão soltos? Sim, estão. Então a gente está salvo. Uma ideia de salvação nesse sentido de segurança, ou se não de sossego. Sabe aquela ideia de estou salvo porque eu estou bem sossegado, nada me incomoda, naquela perspectiva de tranquilidade. Os judeus muitas vezes usavam o termo salvação para isso. E os gregos, ou na língua grega, usava também de uma outra forma, por exemplo, de uma forma mais voltada para segurança ou saúde. Irmão, e aquela gripe? Aquela gripe que te levou para a cama, que te deu uma baita doença depois daquilo, e agora? Agora eu estou tranquilo, eu estou restaurado, a minha saúde foi restabelecida e assim houve uma recuperação da minha saúde, um sentido de uma nova salvação. Mas a Bíblia ela vai trabalhar da ideia da salvação muito mais profunda. Ela vai empregar, sim, essa questão de salvação física, de segurança, de guardar, de livrar do perigo, de livrar da destruição. Só para vocês terem uma ideia, o oposto da salvação e o antônimo é uma outra palavra que no grego está, inclusive lá em Apocalipse 9:11, que é dada inclusive ao diabo, Apolion, que é destruição. Olha que interessante, assim como a salvação, ela nos tranquiliza, nos resgata, nos protege, o Apolion é o oposto, é a destruição, é tudo que destrói. Então, assim como a salvação, ela é um termo muito amplo, pode indicar várias coisas na Bíblia. Por exemplo, cura física. Jesus curava algumas pessoas na Bíblia e fala assim: a tua fé te salvou. Logo, como assim, pastor? A tua fé te salvou? O camarada estava cego, o outro estava com lepra. Jesus diz: a tua fé te salvou? Não é a tua fé te curou? Porque ali salvação está dando uma conotação também de cura física. Salvou a alma? Sim, salvou a alma. Mas além de salvar a alma, curou aquela pessoa que sofria, a mulher de fluxo de sangue, etc. e tal. Era também algo que na Bíblia você vai ver como no caso de algo espiritual. Muitas vezes uma pessoa, ela estava atormentada por legiões malignas e havia salvação naquela vida logo depois da libertação dos demônios. Então era como se a salvação viesse para eles. Esse termo também era usado dando uma ideia da libertação do julgamento messiânico, ou seja, um dia Deus vai fazer um grande julgamento sobre todos e sobre tudo, e essa salvação oferecida por Cristo a todos será uma grande salvação e uma grande libertação. Mas voltando à ideia da palavra salvação, eu quero trabalhar principalmente nessa questão sobre a vida espiritual e sobre essa experiência instantânea. Porque assim como a salvação pode ser
entendida como cura, como libertação, como proteção, mas eu quero que você lembre que o termo salvação tem tudo a ver nas Escrituras e ela é profundamente ensinada sobre essa salvação que vem sobre nós no sentido espiritual. Não teria nenhum outro sentido a gente aprender sobre a salvação se nós não compreendêssemos de fato essa salvação espiritual. E é por isso que eu quero ser enfático nessas mensagens. Falamos semana passada sobre esse poder instantâneo. E hoje eu quero refletir de novo com vocês. Porque se esse poder instantâneo, espiritual, não estiver realmente presente na sua vida, você ainda não teve uma experiência poderosa com o Salvador. E se você não teve uma experiência poderosa com o Salvador, você ainda não entendeu sobre a sua salvação. E você pode ter até uma arma em casa, você pode ser um militar, ou você pode pertencer ao exército, quem sabe ter uma grande patente, mas a salvação da tua alma ainda você não entendeu. E aqui isso vai além da nossa compreensão, vai além de posses, vai além de títulos, e isso tem a ver com a nossa vida espiritual. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 19, 9. Quero ler esse texto com os irmãos. Lucas 19, 9. Se você não compreender a salvação espiritual, você não entendeu direito ainda sobre o Salvador. Olha só. Então, Jesus lhe disse, palavras que ele estava se dirigindo a Zaqueu, publicano: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Aleluia. O que aconteceu aqui com o Zaqueu? Zaqueu era um pecador como eu e você. Talvez, comparando aqui nos dias bíblicos, ele se assemelharia mais a um grande político corrupto, um grande político religioso e corrupto. Mas ele era um pecador, porque para Deus não existe diferença entre pecados. E nesse momento em que ele convida Jesus para entrar na sua casa, ou melhor, Jesus se oferece para ir na casa dele, só que na realidade, ele faz o convite a Jesus de uma forma diferente e esquisita. Ao saber que Jesus estava passando e entrando em Jericó, ele sobe sobre uma árvore, e ali em cima daquela árvore ele contempla Jesus. Jesus, querido, conhece os nossos corações. Ele sabe daqueles homens e mulheres que querem descobrir o caminho de Deus. Ele sabe daqueles que estão sedentos por Deus. Ele sabe de pessoas que muitas vezes estão dentro da igreja e não dão a mínima para os caminhos de Deus ou para as coisas de Deus. E muitas vezes outras pessoas que estão nos lugares mais variados, mas estão à busca de Deus. Não estou dizendo com isso que esses que estão equivocados dentro da igreja estão no lugar errado, não. Eles estão no lugar certo, mas com as motivações e os corações errados. Como a Sueli pregou aqui no culto das mulheres de forma maravilhosa. Eva estava no Éden, mas o coração dela um dia deixou de ser inteiro de Deus. Veja lá no nosso canal do YouTube essa mensagem linda. E eu vou pregá-la ainda algum dia. Ela estava no Éden, desfrutando de toda a perfeição. E um dia ela resolveu não mais estar com o coração inteiro dela em Deus. Já uma outra mulher, Ruth, a moabita, ela depois de ser confrontada por sua sogra Noemi, mesmo tendo uma outra terra, sendo de um povo que não era dos judeus, distante de todos eles, o coração dela estava em Deus. Querido irmão, você pode estar dentro da igreja, mas o seu coração não dá a mínima para Deus.
a mínima para a Bíblia, a mínima para o mundo espiritual e a mínima para a salvação. Ó, querido irmão, eu quero te dizer que o diabo já te mapeou os seus passos, os seus sentimentos e o seu comportamento. Talvez você até morra numa igreja evangélica, ou nessa igreja. Espero eu que seja depois de muitos anos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que você muitas vezes ficou dentro da igreja e não se encontrou com Deus. Por quê? Porque Deus é aquele que sonda os corações. Zaqueu é esse que antes de receber o convite de Jesus, fez um convite desesperado, subindo numa árvore, porque ele era de baixa estatura, ele era bem pequenininho, viu, Felipe? Bem pequenininho. Esse daí é da nossa turma, Zaqueu era da nossa turma, e ele sobe, mas ele era mal visto, odiado pelos judeus, e Jesus olha para ele e fala: Zaqueu, pode descer, porque eu quero comer na tua casa. Todos ficam furiosos, e Jesus não precisou fazer muita coisa. As próprias declarações de Zaqueu demonstram que a salvação espiritual entrou na vida dele. Ó, querido irmão, que Deus nessa noite, a você que talvez seja insensível à voz do Espírito Santo, que toda essa obra de insensibilidade, gerada quem sabe por você mesmo, ou quem sabe por coisas que não procedem de Deus, caia por terra em nome de Jesus, para que a salvação espiritual de Deus reine na sua vida em nome de Jesus, assim como reinou na vida de Zaqueu. Porque Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. Casa? Parede? A casa tem alma? Não, nessa casa, nessa pessoa. Olha que interessante, irmão. Zaqueu disse assim para Jesus: Jesus, se eu roubei alguém, eu vou devolver, como diz a lei, 4 vezes mais. Quem roubava uma vaca tinha que dar 4 vacas, segundo a lei. Esse era o preço para o ladrão. Se eu tomei alguma coisa, eu tenho que devolver 4 vezes mais. Não era só restituir. Oh, meu Deus, como seria maravilhoso se alguma coisa parecida acontecesse no nosso país com aqueles que são corruptos. Notem, irmãos, a corrupção, o roubo. Uma pessoa que realmente se converte espiritualmente, verdadeiramente, a primeira coisa que ela faz, ela repara as coisas que cometeu. Não tem uma salvação sem reparação. Não tem. Por quê? Porque há uma mudança, e é isso que eu quero falar sobre a salvação espiritual. Já pensou, irmãos? Os cofres públicos, começa a aparecer dinheiro, e de repente a gente ouve: fulano se converteu. Por quê? Está reparando. Vai punir como um homem desse? Claro que deve ser feito todo o processo judicial, sim. Irmãos, uma verdadeira conversão, uma verdadeira salvação espiritual, ela tem reparação. Aonde não há reparação é porque ela não ocorreu. Zaqueu fez isso, e Zaqueu ainda disse, olha que interessante, Zaqueu não disse que ele iria ficar pobre, nem iria fazer voto de pobreza. Zaqueu disse assim: Jesus, de todos aqueles que eu defraudei, e era muita gente, eu vou devolver 4 vezes mais, e metade do que eu conquistei com o meu trabalho, metade eu vou dar para os pobres. Ou seja, ainda ia sobrar metade. Ele ia devolver só o que ele roubou. Fora do que ele roubou, ele ia dar metade para os pobres. Ou seja, de um ricão, ele ia talvez ficar só um bem-sucedido, quem sabe o classe média, quem sabe só ia se manter. Mas Jesus não disse para ele: olha, vende tudo e dá aos pobres. Sabe por quê, irmãos? Porque quando alguém realmente entende a salvação espiritual, ele sabe que tudo que tem e tudo que possui não é dele, é de Deus. Amém, queridos? E olha aqui, olha que coisa linda, Zaqueu faz isso. Abra sua Bíblia comigo agora em João 4, 22. Um outro texto que fala também sobre salvação. Aqui é um texto em que Jesus fala com a mulher samaritana: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ou seja, é algo espiritual. Foi para isso que Jesus veio aqui, nasceu aqui. Essas são as palavras de Jesus à samaritana, a salvação espiritual.
E agora, queridos, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo num outro texto que é Efésios 2:8. Abra a sua Bíblia em Efésios 2:8. Quero continuar falando sobre essa salvação instantânea. Será que ela aconteceu na sua vida, na minha vida de verdade? Ou será que simplesmente nós nos assemelhamos com outros porque somos religiosos? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, irmãos. Qual é a diferença de um cristão e de um outro religioso qualquer? Qual é? Não, nós servimos a Deus, os outros servem ao diabo. Será mesmo que é assim? Muitos irmãos acham de uma forma simplista. Não, eu sigo a Deus, o outro serve ao diabo. Me entenda, qual é a diferença entre um cristão e um religioso? Muitas vezes, irmãos, somos cristãos religiosos. Quero te fazer pensar sobre isso. Não estou querendo dizer que as outras religiões que negam a Deus agradem a Deus. Não é isso. Toda religião que altera a palavra de Deus ou que vai contra a palavra de Deus está fora dos caminhos do Senhor. Amém? Mas nós não podemos dizer que as pessoas que estão nessas religiões são maldosas, que elas são perversas. Se pressupõe que toda pessoa que vai a uma religião, guarde isso com humildade no seu coração, é uma pessoa que está à busca de Deus, porque senão ela não estaria numa religião. Nós que um dia recebemos a iluminação do Evangelho de Jesus, podemos dizer com ternura, amor e humildade que os nossos sentidos foram abertos, se tornaram abertos à palavra de Deus, e nós então agora nos tornamos libertos de tudo que era contrário à vontade de Deus. E o que nos prova isso é porque as Escrituras vão validar os nossos atos. Mas muitas vezes não podemos dizer que existem pessoas que têm um coração inteiro seguindo a Deus em lugares em que ela acha, porque ela foi educada, porque ela foi instruída, a família dela. E é por isso que pregamos o Evangelho e amamos essas pessoas e oramos por elas. Irmãos, nessa quinta-feira eu dava aula para a minha classe do médio no seminário, e ali eu debatia com um dos nossos alunos sobre essa questão. Muitas pessoas gostam de criticar, por exemplo, padres falando que todo padre é pedófilo. Não seja vil de dizer isso. Tem padres pedófilos, existem, assim como existem pastores bandidos. Mas aprendam uma coisa, a grande maioria dos padres e das freiras dedicam a sua vida a uma vida de humildade. E elas podem bater no peito, e os padres no peito, falando sobre simplicidade e generosidade. Muitos pastores não podem fazer isso, porque tomam proveito da igreja de Deus e saqueiam o povo de Deus. Não é à toa que os maus testemunhos recaem sobre o quê? Pastores, apóstolos e bispos. Então, cuidado quando você, de forma simplista, questione alguém. Por exemplo, irmãos, o Papa Francisco, que está inclusive fazendo uma viagem ao Egito essa semana, uma viagem mais política. Olha só que interessante, ele é um padre franciscano. O franciscano dentro do catolicismo são aqueles que você vê com um turbante geralmente marrom, andando de pés descalços, porque eles não se sentem nem dignos de estarem calçados. Todo sacerdote católico faz um voto de pobreza, ou seja, tudo que ele tem até a vida dele, se ele recebe uma herança muito grande por parte de pais depois da morte, tudo vai para a igreja católica. Interessante, né? E o franciscano da ordem dos católicos são os mais extremos a essa simplicidade. Eles
vivem até descalços, rasgam os pés, porque eles se baseiam na vida de São Francisco de Assis. Eu não estou fazendo uma defesa do catolicismo ser inteligente, você sabe o que eu quero dizer? Estou fazendo uma crítica ao que é errado, seja onde ele for. Não estou dizendo que os que são católicos alcançarão salvação por votos de pobreza ou por ídolos, mas eu estou querendo dizer, não julguem, simplesmente porque nós não concordamos. Não tenham uma fé burra e estúpida, porque muitas vezes eles estão aí com generosidades, dando exemplos muito mais dignos do que muitos crentes e pastores. Não temos muito a falar deles. Você nunca foi aí num comércio e você ouviu, por exemplo, o dono do comércio falando: "Ih, aquele padre veio aqui, fez uma compra e não pagou." Mas eu já não ouço isso de muitos pastores, de muitas igrejas. E aqui fica uma crítica a você, amado irmão, que muitas vezes acha que o seu testemunho não está sendo visto. Ó, querido irmão, nós não podemos dar motivo nenhum para ninguém jamais falar nada ao nosso respeito. Amém, igreja? Porque se eu realmente fui salvo espiritualmente, e esse poder de Deus espiritual entrou na minha vida, eu tenho que dar fruto disso, não tem outro jeito. Porque é o poder de Deus trabalhando ao nosso favor. Agora esse texto que eu quero ler com vocês aqui, é um texto que mostra que essa salvação instantânea, ela não é gerada em nós por obras, ela é gerada em nós pela graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? É dom de Deus. Por quê, pastor? Porque o dom de Deus é um dom, é um presente. No grego, a palavra dom é charis, é presentear, é doar. A salvação veio para mim, veio para você, veio para a humanidade como um presente. Jesus morre como um presente, e é por isso que é graça. Agora, alguém que diz ter Jesus, que tem a salvação e vive uma vida indecorosa, ela está pegando esse presente e não está valorizando, ela está jogando na sarjeta. Ora, querido irmão, zele pela salvação da sua alma, zele por esse presente, zele de todo o seu coração, porque muitas vezes Deus nos deu esse presente simplesmente porque Ele nos ama e Ele quer ver a nossa vida sendo uma vida totalmente transformada, tocada pelo poder do nome dEle. Amém, queridos? Quando realmente nós entendemos que a salvação e a graça de Deus veio sobre nós como um dom, e o versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Aí aqui, sejam franciscanos, sejam beneditinos, sejam batistas, sejam qualquer um que está fazendo obra para ser salvo, ele está tentando ajudar a Deus na sua salvação. Ah, mas eu sou salvo, pastor, porque todo final de semana eu vou para a igreja. Será que isso vai dar a salvação da tua alma? Ah, mas eu sou salvo, pastor, porque eu fui batizado nas águas. Nas próximas mensagens, nas próximas semanas, a gente vai trabalhar nessa outra ideia, da ideia da salvação como continuidade. Vocês vão se chocar, e eu espero que vocês durante esses dias ruminem sobre esses temas. Uma outra coisa que a gente aprende, que essa salvação, essa redenção que vem sobre nós, é uma experiência que atinge-nos instantaneamente, mas ela também tem uma ideia de progressão. Olha que interessante, irmãos, a Bíblia vai falar que quando nós realmente nos convertemos, nós passamos pela experiência do arrependimento, e no original, arrependimento é metanoia. Já ouviu falar assim: o fulano é noia? É noia. É uma gíria até interessante essa, porque noia vem do grego que é nous, mente. Noia, porque ele é uma crítica contemporânea às drogas, que destrói o que? A
nus, ou a mente. Quem entra em qualquer tipo de droga ou se torna dependente dela quimicamente, seja cigarro ou seja bebida, o álcool ele vicia, assim como o cigarro, assim como outras coisas, mas a droga principalmente ela é criada para criar dependência, e nessa dependência mexe com todo o sistema da pessoa, inclusive bioquímico, e a pessoa mexe algumas mudam até a mente, alterando a sua capacidade de reflexão. Então metanoia vem do grego, que tem a ver com arrependimento. Por isso que a gente fala, eu me converti, eu me arrependi. Ué, que relação tem isso? No grego, irmãos, no original a palavra arrependimento é mudança de caminho, ou seja, mudança, nous mente, eu mudo a minha mente. Não tem como a salvação de Deus estar em mim, eu ter sido tocado e eu continuo com a mesma mente, pensando as mesmas bobeiras, desejando as mesmas bobeiras, pensando nas mesmas coisas, porque é conversão. Quando você está numa rodovia e vê conversão no próximo acesso, ou seja, você tem que voltar o acesso, você tem que desejar voltar o acesso. Pastor, mas o que eu faço? Pastor, eu continuo sendo tentado. A tentação possivelmente vai te acompanhar enquanto você viver. Agora, cair nela depende de você. Entre os jovens e os adolescentes, inclusive na minha juventude, eu aprendi que a tentação está sobre nós na semelhança do que o pássaro está para a cabeça de uma pessoa. Você pode impedir que um pássaro passe por cima da sua cabeça? Não. Nem um gavião, nem um simples canário ou um simples pardal. Ele vai voar sobre a sua cabeça. Na nossa natureza pecaminosa, a tentação vai vir sobre nós das mais variadas formas enquanto vivermos. Enquanto adolescente é de uma forma, depois de casado é de outra forma, depois que somos pai é de outra forma, depois que nos tornamos vendo o nosso filho casado, a nossa filha casada, é de outra forma, depois tendo neto é de outra forma. Ou seja, só vai mudar o tipo de tentação, mas o pássaro vai voar enquanto estivermos nessa vida, porque a nossa natureza ainda ela é pecaminosa. Mesmo o milagre instantâneo da salvação de Deus ter entrado sobre nós, ainda estamos em processo, em progressão, é progressiva. No entanto, você pode impedir sim que o passarinho faça ninho na sua cabeça. Isso você pode. Então a tentação vem, e aí você deixa, que passarinho bonito, que canário da terra legal, e aí já cria um ninho, e depois de um ninho já cria ali passarinhos, e aí quando você vai ver, você está preso. Por que isso? Porque muitas vezes você não teve o que? Mudança de mente. Romanos 12, 1 e 2 vai falar para o quê? Para que a gente não se conforme com esse mundo, antes que nós pudéssemos renovar os nossos pensamentos. Com o que, pastor? Com o que é de Deus. Por isso Colossenses vai dizer que aquele que está em Deus, sua mente está nos céus e não nessa terra. Ou seja, há uma mudança, tem que ter essa experiência. Segundo lugar, esse arrependimento é exercido por fé. Eu preciso viver essa vida de fato arrependida, e a minha vida e os meus atos de fé confirmam isso. Porque sem essa convicção, sem esse arrependimento, sem essa fé, eu não tenho experiências de um convertido. Querido irmão, como é lindo ver um novo convertido de verdade. A conversão é um dos maiores milagres, ou o maior milagre de Deus que pode acontecer na minha e na sua vida. Paralítico andar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir, são coisas extraordinárias, morto ressuscitar, tudo isso é maravilhoso. Mas uma alma se arrepender dos seus pecados, uma alma se converter genuinamente, ser tomada pelo Espírito Santo, esse é o maior milagre que Deus quer realizar nos seres humanos. Agora, isso tudo só acontece quando há convicção em mim de que eu preciso me arrepender, eu preciso caminhar em fé. Aí sim é essa conversão poderosa. E aí sim, depois dessa conversão poderosa, existe uma experiência de regeneração. O que é regeneração? É nascer de novo. Querido, deixa eu só te fazer uma pergunta, a gente já está concluindo aqui.
Como que você age quando você peca? Porque muitas pessoas falam assim: não, pastor, eu já fui justificado com Cristo. Eu sou alguém realmente justificado. O seu discurso é muito bonito. Ó, irmãos, uma coisa que eu, ao longo desses quase 30 anos nos caminhos do Senhor, que eu tenho procurado me esforçar de viver, de ensinar, e principalmente de viver mais do que ensinar, é ter menos discurso e mais atitudes. Porque como é horripilante aqueles que falam e não vivem. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quando você peca, isso é natural para você? Ah, pequei de novo. Fazer o quê, pastor? A carne é fraca. Ah, pastor, pequei de novo. Porque sabe como que é? A tentação é grande, é natural para você? Eu quero te dizer que lá em 1 João a Bíblia vai falar que se a divina semente nasceu dentro de nós ainda continuaríamos a pecar. Mas a divina semente nasce e nós já não vivemos mais na prática do pecado. Ou seja, você é uma pessoa que quando peca, tranquilamente dorme, no dia seguinte, vem para a igreja e se precisa fazer alguma coisa na igreja, beleza, vamos fazer, porque afinal de contas é uma tarefa para Deus, para o reino de Deus. Eu me lembro que certa ocasião eu aconselhando uma pessoa, ele tinha cometido alguns deslizes e ele logo na sequência tinha sido convidado para fazer algumas coisas em uma outra igreja. E os deslizes deles, me entendam, irmãos, não há diferença de pecadinho e pecadão, para Deus tudo é pecado. E é por isso que se você não tem a experiência da regeneração dentro de você, pulsando, mexendo, te sacudindo, te fazendo ruminar em todos os seus momentos, questionem a sua salvação. Porque o seu Salvador, Ele vive, Ele é eu. Mas a sua salvação, eu não sei. Você já se tornou. Por quê? Porque muitas vezes peca e é indiferente. Voltando a esse caso que eu passei no meu gabinete pastoral. E ali eu falei, mas vem cá. Você iria fazer essa obra depois de ter cometido tamanhas atrocidades? Eu ia. Eu falei, pelo amor de Deus. Que vida espiritual é essa? Irmãos, muitos brincam com a sua salvação, porque ninguém vê, só Deus vê, entendeu? Só Deus vê, o pastor não vai saber de tudo que você comete. Por isso que a salvação, quando entra na vida de alguém, é algo extraordinário, porque pode ninguém estar do teu lado, nem do meu, mas Deus estando, isso já basta para nossas tomadas de decisão. E é essa hora que os céus aplaudem, quando alguém de fato demonstra que tem uma experiência poderosa de regeneração, ou seja, que nasceu de novo. Por quê? Porque não é natural para ele pecar. Era outrora era, porque para o ímpio, para aquele que não está no caminho de Deus, o pecado é natural, porque é da sua natureza, então ele faz. E ele nem precisa se arrumar porque está na sua natureza. Mas para alguém que foi lavado, remido no sangue do Cordeiro, ele já não peca mais com naturalidade. O pecado para ele é acidente de percurso. Porque agora sobre ele está o quê? A divina semente. O desejo de se santificar. O desejo de buscar a presença de Deus. E o último ponto, para aquele que realmente recebeu essa salvação instantânea, ele é uma pessoa que para sempre, ele vai perseverar. E aqui que os puritanos e os calvinistas chamam de a perseverança dos santos. Pode acontecer o que for com a alma desse, que a salvação instantânea de Deus entrou, que ele vai perseverar até o final da sua vida, para sempre. Por quê? Porque essa divina semente nasceu, cresceu, germinou, e agora ele será conduzido pela graça de Deus, estando tudo bem
ou não estando muito bem. Se pergunte ao seu coração nessa noite, reflita sobre isso de todo o seu coração, reflita bastante, reflita sobre essa salvação instantânea. Será que eu realmente vivo a salvação instantânea de Deus? Ou será que eu preciso ter um encontro real com Deus? Será que eu entendi o Evangelho? Ou será que eu sou mais um crente chamado nominal? O que é um crente nominal? Que só tem nome. No nosso país, por ser a população de católicos muito grande, tem o católico não praticante e o praticante. Hoje, entre os evangélicos, tem evangélico não praticante e evangélico praticante. O não praticante é o nominal. Como que você tem reagido? A palavra do Senhor vai nos ensinar para que a gente possa ter essas experiências. Seu Salvador vive, a sua salvação é real, então viva intensamente ela em nome de Jesus. Amém? Querido Deus, eu entrego a tua palavra ao teu povo e os abençoo nessa noite, pedindo que a tua misericórdia, a tua graça repouse sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo, e que a tua salvação reine sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto os músicos vêm aqui na frente, eu queria apenas dizer aos irmãos e às irmãs, reflitam sobre tudo isso. A você que hoje veio aqui nos visitar, pense também sobre isso. Se houver alguém aqui que quer entregar a sua vida ao Salvador, me procure no final desse culto. Se você sente o desejo de se reconciliar com Deus, me procure no final desse culto. Terei uma imensa alegria de orar para que realmente o Senhor derrame a salvação dele sobre você. Enquanto os músicos se aproximam, deixa eu contar aqui uma história de uma professora do seminário, que eu conheci quando ela já tinha por volta de 40 e poucos anos, ou quase indo para os 50. A Dilma, não, por volta dos 40 ela tinha naqueles dias. Hoje ela deve estar com seus 60 anos. A Dilma disse o seguinte, irmãos, que ela se converteu, olha que coisa linda, quando ela tinha 6 anos de idade, e a avó dela era mãe de santo na casa dela, recebendo guias. Ela via a vozinha dela recebendo os guias, e ela, dentro do coração dela, ela disse, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero ser de Jesus Cristo e pertencerei a Jesus Cristo. É possível uma criança de 6 anos se converter. E aí ela se converteu. Ela era uma das secretárias da Igreja Batista do Povo. Ela foi minha professora de seitas e heresias. Sabe por quê, irmão? Porque quando a salvação de Deus entra em alguém, pode entrar desde uma criança ao pior dos pecadores. Então, se você ainda não teve um encontro com Jesus, peça, Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Não se permita viver um cristianismo nominal. Seja um cristão de verdade, aonde a salvação seja esse milagre instantâneo. E antes de eu dar a bênção apostólica, para eu orar dando a bênção apostólica, deixa eu fazer a última pergunta. As coisas de Deus te apaixonam, te enlouquece, te fascina, ou é o mundo? A resposta está dada a quem realmente tem a salvação e não. Amém? Que Deus dessa noite derrame salvação sobre as nossas almas e nos faça ser apaixonados, loucamente apaixonados por Cristo, o nosso Salvador.